Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou gravando esta aula especialmente para vocês da Faculdade Pitágoras, em razão da minha ausência na aula de hoje à noite. Primeiro eu quero pedir desculpas, o líder de turma já fez contato com vocês informando que minha ausência se deve a uma reunião em razão do meu aperfeiçoamento, do doutoramento, mas eu não poderia deixar vocês sem aula, então estou gravando essa videoaula, dando continuidade à nossa matéria. Vai ser um vídeo relativamente rápido, eu espero que todos aproveitem. Vamos lá! Na última aula nós falávamos sobre a alegação de impedimento e suspeição do juízo. Nós trabalhamos a diferença básica de conceito entre impedimento e suspeição. Falamos que o impedimento ele se volta para questões de ordem objetiva, enquanto a suspeição diz respeito a fatores de natureza subjetiva do magistrado. Nós trabalhamos algumas hipóteses de impedimento do Código de Processo Civil. E a última delas, a última que nós vimos, foi aquela em que o magistrado ele está impedido de atuar naquelas causas em que for parte empregador de faculdade que ele lecione ou seja prestador de serviços. A próxima hipótese que nós temos que trabalhar é aquela em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Percebam, meus caros, o inciso 8º do Código de Processo Civil, ele traz uma hipótese de impedimento inovadora que antes não havia no Código de 73. O nosso Código de Processo Civil agora, ele fala que o magistrado estará impedido de atuar em qualquer processo em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de que componha, faça parte, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, por linha reta ou afinidade, inclusive na colateral, até o terceiro grau, inclusive. Mesmo que aquele cliente, naquele processo, seja representado por outro advogado. Então, repito, se a esposa do magistrado é advogada e o escritório dela tenha como um de seus clientes fixos o Banco do Brasil, o juiz não poderá julgar nenhum processo envolvendo o Banco do Brasil, ainda que naquele processo específico o Banco do Brasil não esteja representado pelo escritório de sua esposa. Enquanto o Banco do Brasil for cliente do escritório da esposa do magistrado, ele estará impedido de julgar qualquer processo envolvendo o Banco do Brasil. Essa hipótese de impedimento, ela alarga a possibilidade de se criar situações forjadas de impedimento. É uma crítica que particularmente eu faço. Imagine que um determinado juiz numa cidade pequena esteja proferindo diversas decisões contrárias ao interesse de alguém. Esta pessoa simplesmente contrata o escritório da esposa, ou do pai, do irmão, ou do filho do juiz, e pronto, aquele juiz não poderá mais julgar nenhum processo o envolvendo. Percebam, meus caros, que essa hipótese de impedimento perdura enquanto a pessoa for cliente do escritório de seu parente. Tudo bem? Vamos avançar? Vamos para a próxima? A próxima hipótese de impedimento do inciso 9º, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Repito, meus caros, o juiz estará impedido quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Isto é, se o juiz é parte em outro processo e tem como adversário uma das partes daquele feito, ele estará impedido. O juiz tem um processo contra a OI. Então o juiz está processando a OI porque a OI inscreveu o nome do juiz indevidamente no SPC. O juiz não poderá julgar nenhum processo envolvendo a OI, porque o Código acredita que, por ele litigar contra a OI, ele estaria envolvido
naquele litígio, de modo a afetar a sua imparcialidade. Nessa hipótese, meus amigos, quando for parte, quando promover ação contra a parte ou o advogado da parte, o juiz estará impedido de julgar. Pois bem, meus caros, tranquilo o impedimento, vamos para a suspeição. Vinícius, o que é a suspeição? Suspeição, repito, são fatores de natureza subjetiva, questões mais íntimas, psicológicas. São questões não tão perceptíveis quanto as hipóteses de impedimento. O Código também trouxe alguma novidade com relação às hipóteses de suspeição do Código de 73. Mas percebam que em todas as hipóteses que nós vamos mencionar aqui, essa natureza subjetiva tem que ser muito próxima. Essa situação de suspeição tem que ser uma relação entre juiz e parte, de modo muito próximo, uma amizade íntima, uma inimizade capital. Ok? Vamos analisar o artigo 145 do CPC, quando ele fala que a suspeição do juiz, quando, inciso 1, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Se o juiz for amigo íntimo de uma das partes, é claro que ele está suspeito. Se ele for inimigo, não tem dúvidas. O juiz odeia aquela pessoa, é inimigo declarado de uma pessoa, como que ele estará isento para julgar um processo a envolvendo? A novidade que nós temos aqui é o Código incluir no rol da suspeição o advogado. Se o juiz for amigo íntimo ou inimigo do advogado da parte, ele estará suspeito. Senhores, é uma hipótese que me respeite o legislador, mas absurda. Como que eu não posso julgar um processo em que o advogado da parte seja meu amigo? O Código, então, está criando uma proibição de amizade. Ah, não, Vinícius, então é só não julgar. Então, quando eu sou juiz numa cidade pequena, como que eu faço se eu sou juiz em vara única? Olha a demora que eu posso criar para o jurisdicionado, se eu sou amigo do advogado. Então, meus caros, uma situação um tanto quanto complicada aqui. Inciso 2. Também estará impedido o juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Pessoal, olha só, o Código está falando que o juiz que dá um conselho para alguém, ele não pode julgar o processo que envolva aquela situação que ele deu o conselho para aquela pessoa. O juiz não pode receber presentes de uma das partes. É muito comum, e inclusive existe hoje proibição expressa do CNJ, era muito comum, melhor dizendo, que determinadas empresas arcassem com viagens para seminários e congressos para magistrados. Um plano de saúde, por exemplo, organizava um grande congresso em um resort fechado e convidava magistrados. Isso é uma espécie de presente. O juiz está proibido de participar deste seminário. O CNJ proíbe, mas se ele participar, ele estará proibido de julgar este processo, porque ele estará suspeito. Também o Código trata a hipótese aqui do juiz que subministre meios para atender às despesas do litígio. Duas observações que eu quero fazer aqui a respeito do inciso 2º. Primeiro, quando o Código proíbe presentes, senhores, tanto antes quanto durante o processo. Inclusive durante. Então, se uma das partes chegar com um presente para o juiz não pode aceitar, mas se aceitá-lo, independente da discussão da questão de praticar ou não falta disciplinar, não vou entrar nesse mérito, o juiz, a partir daquele momento, estará suspeito para atuar no feito. Cidade pequena, de interior, é muito comum as pessoas, por uma questão de respeito, de admiração, presentearem algumas autoridades com questões simples, coisas singelas, um queijo, um frango, né? Se o juiz aceitar, ele está suspeito. Segunda observação, imagine que o juiz seja professor ou doutrinador.
no exercício de sua atividade de doutrinador ou de professor, ele não cria suspeição enquanto lecionar a sua matéria ordinária. Mas se um aluno, por exemplo, chega, igual muitos nossos queridos amigos fazem, no final da aula, professor, deixa eu tirar uma dúvida com você, e conta um caso real para o juiz. Esse juiz não poderá julgar aquele feito porque ele estará suspeito. Beleza, meus caros? Inciso 3, vamos lá? Estará suspeito o juiz quando qualquer uma das partes for sua credora ou devedora, inclusive de seu cônjuge, companheiro ou parentes destes, em linha reta, até o 3º grau, inclusive. Juiz, cônjuge, ascendente, companheiro, descendente, até o 3º grau, inclusive, não pode ser credor ou devedor de uma das partes. Só cuidado aqui, meus amigos, porque devedor no sentido de dívida vencida, ok? Porque o juiz assinante de telefonia, plano de saúde, TV a cabo, ele mantém uma relação contratual, mas se ele está pagando as suas faturas em dia, ele não é devedor, beleza? Tranquilo? Vamos avançar. 4. Quando o juiz for interessado no julgamento de causa em favor de qualquer das partes. Se o juiz quiser que uma das partes vença o processo, ele está suspeito. Ok, meus caros? Maravilha. Um segundinho para eu beber uma água e já volto. Meus amigos, obrigado pela pausa. Esqueci de trazer uma água, mas vamos continuar. Então nós vimos as causas de impedimento e as causas de suspeição. Vamos trabalhar agora como que se processa a arguição do impedimento ou suspeição. E a primeira pergunta que eu lhes faço é a seguinte: quem julga esta alegação? Quem julga a alegação de impedimento ou suspeição do juiz? Será ele próprio? Eu vou alegar que o juiz é impedido e ele vai decidir se ele é impedido ou não? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Quem julgará o incidente será sempre um tribunal de hierarquia superior. Então, a alegação, não se fala mais em incidente, a alegação de suspeição ou impedimento proposta contra o juiz de 1º grau será julgada pelo tribunal respectivo. Imagine que você oponha a alegação de suspeição ou impedimento contra um juiz aqui de Ipatinga, um juiz estadual. Quem julgará esta alegação será o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ok? Pessoal, só lembrando que se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessa matéria, pode me mandar um e-mail no vpmesquita@yahoo.com.br ou me perguntar durante as aulas. Vou repetir, vpmesquita@yahoo.com.br. Vamos lá? Meus amigos, como que funciona esta alegação de impedimento ou suspeição? Esta alegação, ela tem que ser feita no prazo de 15 dias a contar do momento que a parte toma conhecimento do motivo ensejador do impedimento ou da suspeição. Então, a partir do momento que a parte ficar sabendo da causa que gere o impedimento ou a suspeição do juiz, ela terá 15 dias para fazer esta alegação. Esta alegação será feita numa petição à parte, ok? Numa petição à parte. Esta petição será encaminhada juntamente com os documentos que a parte tiver para provar o que ela alega, além de rol de testemunhas. Esta alegação pode ser promovida tanto pelo autor quanto pelo réu. Se o autor já souber do motivo do impedimento no momento da propositura da ação, imagine que é uma comarca de vara única e, portanto, só um juiz. O autor já sabe do motivo de impedimento. Ele pode fazer isso já na própria petição inicial, não tem problema. Beleza, gente? Sem problema. Agora, se ele souber depois que ele propuser a ação, ele faz uma petiçãozinha. Assim, o réu, ele também tem 15 dias da data que ele toma conhecimento. Beleza? Imagine que o réu, ele queira, num primeiro momento, apenas arguir a alegação de impedimento ou suspeição do juiz. Ele pode fazer isso, ele não vai contestar. Por quê? O nosso código fala que uma vez oferecida a alegação, o processo será suspenso. O processo será suspenso.
Essa suspensão eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, continuemos aqui. A parte promove a alegação em petição separada, o juiz recebe aquela alegação. De duas, uma. Ou o juiz concorda com o que a parte está dizendo, o juiz pode realmente falar, olha, eu não tinha percebido que uma das partes aqui é meu amigo. E ele reconhece o motivo da suspeição. Se o juiz concordar com a alegação da parte, ele mesmo já determina a remessa dos autos ao seu substituto legal, para que aquele juízo que substitui o suspeito ou impedido passe a prosseguir na condução do processo. Então, alegada a suspeição ou impedimento, se o juiz concordar com esta alegação, ele encaminha o processo para o seu substituto legal. Se ele não concorda, ele próprio fará a sua defesa escrita, juntará documentos e também poderá ofertar o seu rol de testemunhas. Então, se o juiz concorda, manda para o substituto legal. Se ele discorda, ele próprio faz a sua defesa, ok? Quando o juiz discorda, ele remete o processo ao tribunal e o relator desta alegação vai analisar se mantém a suspensão do processo, portanto, recebe a alegação com efeito suspensivo, ou se ele verifica não haver motivos para manter esta suspensão do processo. Se o relator entender que o processo tem que continuar suspenso, ele recebe esta alegação com efeito suspensivo. Do contrário, o processo voltará a correr. Enquanto o relator não toma essa decisão, meus caros, enquanto o relator não toma essa decisão, se houver alguma medida urgente que a parte precise fazer ou pedir naquele processo, ela não deverá pedi-la para o juiz taxado de impedido ou suspeito, nem mesmo para o relator, porque o relator não tem competência para julgar nada deste processo a não ser o incidente, a não ser a alegação da suspeição ou do impedimento. Quando eu falo relator, na verdade, quem julga é o órgão colegiado, a turma no tribunal, né? 3 desembargadores. A parte requererá esta medida urgente para o substituto do magistrado. Senhores, todo juiz tem um substituto legal. Todo juiz tem um substituto legal. Se você já alegou que aquele juízo é impedido ou suspeito, você vai fazer o requerimento para o seu substituto direto. Beleza? Tranquilo isso? Não tem mistério. Então o tribunal, meus caros, ele vai receber o expediente e ele vai julgar se o juiz é suspeito ou impedido. O juiz vai verificar a situação, o tribunal, vai instruir o expediente da alegação o processo da alegação de impedimento ou suspeição, e o tribunal vai decidir pela suspeição e impedimento ou não do juízo. Se a arguição for acolhida, meus caros, se ela for acolhida, o que o tribunal vai fazer? Primeiro, ele vai fixar precisamente o momento a partir do qual operou-se o impedimento ou a suspeição. Por que é importante o tribunal fixar o momento? Porque todos os atos posteriores a ele não terão validade. Então é preciso que o tribunal fixe o momento. Olha, o momento foi este, porque todos os atos que o juiz praticou a partir dali são nulos. Ok? São nulos. Outra coisa. Se for acolhida a alegação, o juiz será condenado ao pagamento das custas. Sabe por quê? Que o juiz é que será condenado ao pagamento das custas desse expediente? Porque ele teve a oportunidade de reconhecer a suspeição, o impedimento, e não quis. Ele ofereceu resistência. Então, ele será condenado. Aqui, pessoal, é interessante notar o seguinte. Quando o juiz recebe essa alegação de impedimento ou suspeição, se ele não concorda, eu falei que ele vai promover a sua defesa. Caso ele queira, ele pode contratar um advogado para tanto. Mas se ele não quiser, aqui ele tem capacidade postulatória.
o juiz poderá sozinho fazer a sua defesa. A doutrina reconhece aqui uma hipótese excepcional de capacidade postulatória conferida ao magistrado. Só que essa capacidade postulatória dele, ela é exclusiva para a defesa da alegação de impedimento ou incidente. Porque se o juiz for condenado pelo tribunal a pagar as custas e ele quiser recorrer desta decisão, aqui ele tem que contratar advogado. Para o recurso, ele não possui capacidade postulatória. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, eu alego o impedimento ou suspeição, fundamento o meu pedido em petição apartada, a não ser que seja junto lá da petição inicial, por exemplo, encaminho para o juiz. Se o juiz reconhecer, manda para o substituto legal. Se o juiz recusar, ele faz a sua defesa, autua aquele expediente e encaminha para o tribunal. O relator daquele julgamento vai dizer se o processo continuará suspenso ou não e vai promover o seu julgamento. Quando o tribunal julga o incidente, se ele falar que não havia impedimento ou suspeição, tudo volta como era antes. Se o tribunal falar que havia suspeição ou impedimento, ele vai, fixar o momento a partir do qual houve o impedimento ou suspeição. 2. Vai declarar a invalidade de todos os atos processuais praticados pelo juiz a partir daquele momento. 3. Vai condenar o juiz ao pagamento das custas. E 4. Uma questão óbvia, o tribunal vai remeter o processo, se ele acolher, para o substituto legal. Porque a partir do momento que o tribunal diz que o juiz é suspeito ou impedido, o tribunal fala, olha, a partir de agora, quem julga este processo é o substituto do juiz. Meus amigos, tem uma questão aqui muito importante para falar com vocês. O impedimento também se submete ao prazo de 15 dias para ser alegado, tá? Só que, quando você olha o rol das hipóteses em que é cabível a ação rescisória, falar bem pertinho aqui da câmera, quando você analisa o rol das hipóteses que é cabível a ação rescisória, você vai verificar que... Para onde que eu tenho que olhar? Para cá? Para lá? A câmera está aqui. Então você vai reparar que existe uma hipótese que fala o seguinte: caberá ação rescisória quando proferida a sentença por juiz impedido. Caberá ação rescisória quando proferida a sentença por juiz impedido. Quando a gente trabalha a ação rescisória, eu vou te falar o seguinte: o vício transrescisório é tão grande, mas tão grande, que ele tem força para desconstituir a coisa julgada, material. É um vício muito grande no processo, que inclusive eu vou usar uma expressão aqui leiga, ele quebra a coisa julgada. Nessa situação, o que acontece? O impedimento é considerado pelo Código algo tão grave que ele pode ser motivo para ação rescisória. Aí eu te falo o seguinte: se você deixa de alegar o impedimento do juiz no prazo de 15 dias, será que você poderia alegar depois desse prazo? Porque o Código traz um prazo preclusivo, 15 dias. Será que eu poderia alegar o impedimento do juiz depois dos 15 dias? Num primeiro momento a gente diria, não, porque o prazo é preclusivo, mas meus amigos, percebam, se eu posso rescindir a sentença transitada em julgado, por que eu vou esperar isso? Por que eu vou esperar, então, o processo terminar, transitar em julgado para ter que entrar com a ação rescisória? Não é muito mais fácil mitigar essa regra e permitir que a parte alegue o impedimento do juiz, mesmo depois dos 15 dias? Essa é a orientação da doutrina. Mas, claro, a parte, ela dormiu no ponto. Comeu mosca, como dizemos por aí. Nessa hipótese, a parte que deveria ter alegado o impedimento e não fez no momento adequado, vai arcar com as custas decorrentes do retardamento do processo. Beleza? Eu tinha 15 dias, deixei de alegar, fui alegar 1 ano depois. Quem deu causa ao retardamento do processo por este ano fui eu. Então eu vou me responsabilizar pelo pagamento das custas neste período. Maravilha, pessoal. Só mais um minutinho que eu vou encher meu copo d'água de novo e já volto. Olá, galera. Voltei.
Obrigado por mais essa pausa. Pessoal, para a gente encerrar a nossa aula, duas questões apenas para a gente conversar. Duas questões apenas. Primeiro, eu posso alegar o impedimento tanto do juiz de primeiro grau, quanto de um desembargador, quanto de um ministro, tá? Isso é tranquilo. Agora, o que acontece se eu arguir o impedimento ou a suspeição no âmbito de um tribunal e esta minha arguição envolva a maioria absoluta daquele tribunal? Imagine o seguinte, vamos pensar num tribunal, só para facilitar o meu exemplo, tá? Um tribunal que tenha 20 desembargadores. Está sendo julgado um recurso de apelação em que uma das partes sou eu e a outra parte é José. Eu sou amigo íntimo de 11 desembargadores deste tribunal. 11, portanto, maioria absoluta. A maioria absoluta daquele tribunal está suspeita de julgar esta apelação. Nesse caso, como que José poderá arguir esta suspeição? O procedimento da arguição é o mesmo. Ele dirigirá o seu requerimento ao próprio tribunal. Beleza? Para o próprio tribunal. Se o tribunal reconhecer a suspeição, não vai haver julgamento desta arguição. Aí o que nós vamos ter que trabalhar é quem vai julgar esta apelação. Ok? Agora, eu respondo isso daqui a pouquinho. O que acontece se o tribunal não acolher? Porque se ele acolher, ele não pode julgar, a gente já viu. O correto seria remeter ao substituto legal se fosse um juiz de primeiro grau. No âmbito do tribunal não é assim, daqui a pouco eu explico o que acontece. Mas, se o tribunal não acolher, quem julga a alegação de impedimento? É a minha pergunta. Se eu alego um impedimento da maioria absoluta de um tribunal, quem julga esta alegação? A resposta é STF, Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo reconhecer o impedimento ou a suspeição do tribunal, quem vai passar a julgar aquele processo? Então, agora eu junto com a minha pergunta anterior. Se o tribunal reconhece o seu impedimento ou suspeição, ou se o Supremo diz a maioria absoluta daquele tribunal está suspeita ou impedida, quem vai julgar o processo? A resposta é também o Supremo Tribunal Federal. Então o STF vai julgar tanto a alegação quanto o próprio processo, caso a maioria absoluta do tribunal esteja suspeita ou impedida. Beleza, meus caros? Vamos terminar? Último tema, anotem aí no caderno de vocês: impedimento ou suspeição provocados. Abuso do direito. Impedimento ou suspeição provocados. Abuso do direito. Sabe o que eu estou falando aqui? Daquela hipótese que uma das partes ela não quer que o juiz julgue o seu processo. E aí ela dá um jeito de criar uma situação de impedimento ou suspeição. Ela dá um jeito de criar porque ela não quer aquele juiz. Imagine, por exemplo, que eu esteja sendo demandado em uma ação de indenização e eu sei que o juiz que está julgando este processo, que eu sou réu, é um juiz muito rigoroso, que condena valores de indenização muito altos, e o tribunal não costuma reformar a decisão dele. Eu não quero aquele juiz julgando meu processo. O que eu faço? Eu vou e contrato o escritório de advocacia do filho dele para me defender. Eu provoquei, eu criei a situação de suspeição. Sabe o que o Código fala nessa hipótese? Parágrafo 2º do artigo 144. A criação de fato superveniente, a fim de caracterizar impedimento do juiz, é ilegítima, meus caros. A indução desta hipótese de parcialidade do juiz é proibida. É proibida. A parte será condenada por litigância de má-fé. A parte será condenada por litigância de má-fé. Maravilha, meus amigos. Muito obrigado, de verdade, de coração. Na próxima quarta estamos juntos. E gostei dessa ideia aqui de videoaula, eu vou postar mais um vídeo para vocês, logo a gente conversa em sala de aula.
Um abraço, valeu!